Graça e paz, amém? Boa noite. Boa noite. Amém. Gente, eu vou compartilhar algo com vocês que eu tenho vivido em Cristo. Mas antes de eu entrar de fato na palavra, eu queria contar algo, né? É um testemunho da minha vida e que me fez refletir, me fez chegar nessa palavra. É rapidinho. Antes da conferência, né, a gente tem uma gama de responsabilidades. Cada um aqui sabe sua responsabilidade, sabe o que você tem que fazer como cristão e como cidadão, né? Nós trabalhamos, nós fazemos nossas coisas. E eu estava num momento assim, sabe? Eu pegava a Bíblia, lia um versículo, tá, li a Bíblia hoje. E eu estava vivendo isso com Deus, estava vivendo esse tempo e eu ficava assim, mas eu não tenho, sabe, aquela vontade, eu não estava mais tipo, meu Deus, eu preciso. Às vezes eu até falava, Senhor, eu preciso, mas quando eu tinha que fazer alguma coisa, Senhor, aí a gente vai lá, né, rapidinho, aquela, ai pai, porque aí eu tenho que falar e eu tenho que ver, e eu tava vivendo esse tempo. Ao mesmo tempo eu queria sair disso, ao mesmo tempo eu continuava. E eu ficava igual o hamster na rodinha, né? Vai lá em cima, volta, vai lá em cima, volta, vai lá em cima, volta e nunca sai do lugar. E eu estava nesse tempo. E aí, principalmente que antes da conferência, a gente estava, quem acompanhou, a gente estava igual doido, né? A gente não dormia, a gente não comia, a gente não fazia mais nada normal. Era conferência para lá, era conferência para cá, e reúne, vê isso, e bota isso, tira isso. Foi uma loucura. Mas eu sabia que Deus ia fazer algo nessa conferência, só que eu não sabia que isso ia mexer com esse ponto da minha vida. Passou a conferência, e nós estamos lá, né? A chama não vai se apagar, o nosso fogo só vai aumentar. E Deus, Ele renovou algo em mim, que é a paixão pela Bíblia. Olha, eu estava até comentando com o Valente, eu falei assim, a minha vontade, eu tenho Bíblia no celular, mas a minha vontade é carregar a minha Bíblia. Sabe por quê? Na minha Bíblia tem os negócios que eu gosto de botar. Na minha Bíblia tem as coisas, tem espaço para escrever. E Deus renovou essa paixão pela minha Bíblia. Sabe? De eu acordar e ela tá lá em cima da mesa, assim, aberta. Não, cara, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer isso. Não, mas eu tenho que ler a Bíblia. Então, assim, sabe quando você faz as coisas com pressa porque você tem que fazer algo muito importante? Eu estava me sentindo assim. Não, eu tenho que fazer tudo logo porque depois eu tenho que sentar e não ter tempo. Sabe? Tipo assim, eu vou ler aqui rapidinho porque eu tenho que fazer. Não. Então, eu estava assim, minha folga era esse dia. Às vezes, o Valente até fala, às vezes eu chegava em casa, arrumava a casa toda à noite, para de manhã eu acordar, a casa estar arrumada, eu sentar, não tenho nada para fazer agora, vou ler a Bíblia. E não ter tempo para acabar. Eu queria de antemão que que o Espírito Santo renove isso em você. Sabe, seja apaixonado pela Bíblia. O celular adianta, sim, muitas das vezes, ele é útil. Mas seja apaixonado pela sua Bíblia. Sabe, rabisque ela, não há nada. Não vou rabiscar. Rabisque, marque, leia, releia, volte. Quem aqui já pegou um livro meu emprestado sabe que todos os meus livros têm orelhas, são marcados. Por quê? Porque é sinal que eu li. E eu falo, gente, lê, tira a orelha, depois você volta com a orelha para o lugar, porque é importante para mim. Porque eu sei que alguma coisa ali naquela página falou comigo. E eu queria de antemão profetizar isso sobre a sua vida. Sabe, renova a sua paixão pelas Escrituras. O que o pastor falou aqui é verdade. O resultado, não foi se o pastor, foi o Valente de manhã no seminário. A Bíblia, ela é resposta para todos os problemas. Aqui você encontra resposta, aqui você encontra consolo, encontra tudo. Então, que Deus ele renove a sua paixão pelas Escrituras. Sabe, o quão é importante, quanto o nosso dia muda, vocês não têm noção, quanto o meu dia mudou depois que eu comecei a me apaixonar pela Bíblia. Depois que eu saía da leitura, parecia que eu estava flutuando, assim, ó. Você fala assim, Amanda, acabou o gás, tá, depois eu compro. Amanda, você... tá. Quanto muda o nosso dia, sabe, porque Deus, ele pegou não um tempo, sabe, mas ele pegou uma parte do seu dia. E você entregou como oferta uma parte do seu dia.
E isso é transformador. Então, de antemão, eu queria contar esse testemunho para você, que a conferência, para mim, renovou a minha paixão pela Bíblia. Eu entendi que o meu fogo, ele não está no movimento, mas ele está enquanto eu abro isso daqui, enquanto eu rabisco, enquanto eu me entrego nisso daqui. Aí meu fogo está nisso, sabe? Não tem a ver com o movimento, mas tem a ver o quanto a gente movimenta isso daqui, o quanto a gente pega isso daqui, o quanto a gente lê e o quanto a nossa vida é transformada por isso. E abre sua Bíblia lá em Isaías 43, um versículo muito conhecido. Só que o que eu tenho vivido com Deus é uma nova estação. E eu queria compartilhar isso, compartilhar o que essa palavra trouxe para a minha vida e o que eu tenho vivido com Deus. Acredito que todos nós aqui, Moonve, participamos do mesmo coração. Estamos vivendo algo novo. Estamos vivendo uma novidade de vida. Estamos vivendo um novo nível e uma nova estação que Deus tem preparado para a gente. E eu queria compartilhar isso. E um desses tempos do meu devocional, eu li esse versículo que é muito conhecido, todo mundo conhece. Só que eu comecei a avaliar a minha vida. Eu comecei a olhar para mim e encaixar esse versículo em mim, sabe? E eu queria que a gente lesse juntos. 43, 18. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até aí, nosso pastor já pregou sobre isso. E que palavra incrível. Só que eu queria te chamar a atenção para outro tópico desse versículo. Ele fala: estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Eu queria enfatizar vocês não a reconhecem? Vocês não estão percebendo o que está acontecendo? E eu até postei um negócio no Instagram que fala sobre isso. Como reconhecemos algo novo? Quando a gente reconhece que a gente vai mudar de estação, como a gente percebe isso? Sabe, a nossa vida com Deus ela é feita de estações. Você não vê? Estações de outono, verão, inverno. Cada uma delas serve para um bom objetivo. Não foram criadas à toa. Ninguém falou, agora vamos botar inverno. Não. Elas têm o seu objetivo, elas têm o seu lugar. E a nossa vida com Deus é basicamente a mesma coisa. É fase, é uma estação que a gente vive atrás da outra. Existem estações que será uma estação de dor para você. Deus quer te tirar da dor? Depende do propósito. Mas você vai ter que passar por aquela estação. Existem estações na sua vida que vai ser de alegria. Você vai viver uma estação só de alegria. Existem estações na sua vida, Paulo mesmo nos ensina em Filipenses. Eu aprendi a me adaptar. Eu aprendi a viver com muito, com pouco. O que ele estava falando? Eu aprendi numa estação que eu tinha muita coisa, mas outra estação eu tinha pouco. Eu aprendi a me adaptar. Paulo estava falando de uma mudança de estação. Ele sabia viver no pouco, mas também sabia viver no muito. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. A gente muda de estação. Existem estações que a gente não vai sair de uma palavra. A gente vai querer, Senhor, mas me dá outra, mas o Senhor me traz de volta para essa. Existe uma estação da nossa vida que a gente vai ficar assim. A gente vai parecer que a gente está assim, rodando. Mas é uma estação da nossa vida. Eu tenho testemunho com isso. Algumas pessoas sabem. Eu tenho um livro que é o Cultura de Honra. Aquele livro me norteou, assim, que eu diga... Eu li ele durante 2 anos. Amanda, você demorou 2 anos para ler um livro? Não. Eu terminava ele, falava, Senhor, e agora? Qual livro eu vou ler? Você vai voltar para o mesmo. Eu falei, mas meu Deus, eu acabei de terminar. Eu fiquei 2 anos lendo o mesmo livro. E toda vez que eu li, eu achava alguma coisa. Toda vez que eu li, eu achava alguma coisa. Eu falei, cara, e o Espírito Santo falava comigo em relação a alguma coisa. E aí eu voltava para a Bíblia, eu falei, caraca, eu procurava na Bíblia, hein? 2 anos lendo o mesmo livro. Eu li ele, se eu não me engano, nesses 2 anos, umas 6 vezes. É a estação que eu estava vivendo. Eu precisava sugar aquilo. É uma estação. Eu passei por essa estação. Já houve estações que eu não li um livro. É uma estação. Passou essa estação. Já existiu estações na minha vida que eu li 5 simultaneamente. É uma estação. Já passou essa estação.
Deus trabalha conosco em estações. Existem estações de prosperidade na sua vida. Você vai viver essa estação. Quando essa estação mudar, você vai viver outra estação, que Deus quer te ensinar outra coisa. E assim sucessivamente. Sendo que se você não aprender, você vai voltar para a mesma estação. E aí você vai voltar para a mesma estação. E existe uma estação nova que Deus quer que a gente entre. Sabe? A estação está pronta. Algo novo está pronto, já está lá. Qual é a dificuldade da gente? Eu perceber que algo está pronto e eu preciso entrar nisso. E é essa ênfase que eu queria dar nesse versículo. Como a gente consegue perceber que algo novo está chegando? Sabe? Como a gente reconhece que algo novo está vindo, que eu vou mudar de estação, que Deus ele quer me levar para outro lugar, que Deus quer me levar para outro nível, para outro entendimento. Sabe? Como eu percebo isso? Porque a Bíblia nos fala, Ele já está fazendo. Vocês não perceberam? O que falta para vocês perceberem e entrarem e viverem isso? A gente precisa perceber o que Ele está fazendo de algo novo. E o primeiro tópico que eu me autoavaliei foi insegurança. Quando a gente está próximo de fazer algo novo, a gente fica muito mais inseguro. A gente começa, o que a gente fazia todos os dias, a gente começa a falar, meu Deus, mas eu não sei fazer isso direito. Vou contar um exemplo. Eu estou prestes a mudar de função lá no meu trabalho. E aí, a função que eu fazia era assistencial, totalmente assistencial. Era eu e paciente e eu. Agora vai ser uma função administrativa. Eu vou ficar só um mês nessa função. E a menina estava me passando as coisas. Eu falei, meu Deus, mas eu não vou fazer isso não. Como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer isso. Ela manda, é fácil. Não, cara, olha, isso não vai dar certo. Eu vou ter que te ligar. Nas tuas férias eu vou ter que te ligar para você poder falar para mim. Insegurança. Eu vi ela fazendo isso durante 2 anos. E eu agora estava inseguro, porque agora eu vou ter que fazer alguma coisa nova. Eu vou viver uma coisa nova. Eu nunca vivi isso. Ou seja, a insegurança nos toma. Se você abrir lá, pode abrir aqui para mim, Lucas. Êxodo 3, do 11 até o 15. Conta a história de Moisés, quando Moisés recebe o chamado dele, através da sarça. E Moisés estava totalmente inseguro quando recebeu o chamado. Tanto que ele fala para Deus, vamos ler assim. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Esse quem sou eu demonstra insegurança. Meu Deus, quem o senhor acha que eu sou para eu poder ir lá no faraó e ainda retirar os israelitas de lá? Mas Moisés ia viver algo novo. A insegurança de Moisés era porque Deus estava tirando ele dali e botando ele em algo novo. Era por isso que ele estava inseguro. E se a gente abrir lá no 3:1, bota o versículo primeiro. Isso é muito interessante. 3:1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Paz. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Onde eu quero chegar com isso? Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro. Moisés estava servindo a visão de outra pessoa. Quando ele recebeu o chamado para uma estação totalmente nova, foi quando ele estava servindo a visão de outra pessoa. Não foi quando ele estava fazendo as suas coisas. Ele estava servindo o outro. Então a nova estação chega para a nossa vida quando a gente serve a visão do outro. Quando a gente serve a estação do outro. Ok, o pastor está vivendo numa estação de alegria. Não estou alegre, mas eu vou servir a estação dele com alegria. Por quê? Porque a minha nova estação vai chegar quando eu sirvo a dele. Ah, mas agora o pastor falou que a visão é a cultura do reino. Eu nem sei o que é isso, mas eu vou servir a visão dele. Porque uma hora Deus vai virar a chave em mim. Deus vai me trocar de estação. Eu vou falar, uou, é isso, vamos lá. Essa é a intenção. Deus nos troca de estação quando a gente serve a estação do outro.
Sabe, você pode muitas das vezes não entender o que o outro está vivendo. Às vezes a gente olha para o outro e fala assim, por que ele está tão feliz? Eu não estou entendendo. Mas serve a visão dele. Sabe, esteja na visão dele. E Deus, ele vai startar a sua nova estação. A gente tem que entender que a nova estação que Deus preparou na nossa vida, para a nossa vida, já está pronta. A Bíblia fala que ele já estava fazendo, já está surgindo, já está acontecendo. Qual é o ponto principal? Vocês não perceberam? Já está lá. É só vocês viverem. Vocês não reconheceram que é eu que estou fazendo algo novo? Então, qual é a posição agora? Entra, vive. Só que aí o primeiro ponto que a gente se depara quando estamos prestes a mudar de estação é o quê? Inseguro. Eu não sei fazer, isso não vai ser legal, isso não vai dar certo. Olha, é muita coisa para minha cabeça. E a gente começa. Não, como é que eu vou lá libertar o povo? Como é que eu vou falar com o faraó? Não, é insegurança. E a insegurança faz o quê? Não, não vou. Vou ficar aqui e vou aqui. Aqui e deixa lá, vai acontecer, mas eu não consigo fazer isso. Enquanto as pessoas estão assim, cara, vai lá, você consegue, não sei o que. Não. Você não tem noção do que é. Mas a estação está pronta. Então serve a visão do outro. Moisés se encontrou com Deus quando ele serviu. Ele pastoreava um rebanho que nem era seu, era do seu sogro. Ele se encontrou com Jesus assim. Ele recebeu o chamamento assim. Outro ponto muito importante, abre lá para mim, João 21:3. Que a gente se depara, a gente está inseguro e a gente sabe que a gente vai viver algo novo. Primeira coisa, a gente percebe que a gente ficou inseguro. Segunda coisa, a gente percebe que a gente precisa voltar a aprender. A gente precisa voltar lá e aprender tudo de novo. E isso é cansativo. Isso às vezes estressa. Às vezes você nem quer mais porque você... Meu Deus, mas eu vou ter que aprender tudo de novo. Já pensei que eu já tinha passado essa fase. E aí quando você está prestes a ir numa estação nova, Deus fala assim, não, ok, mas você vai ter que aprender tudo de novo. Você vai ter que voltar a aprender. E muitas das vezes a gente se encontra numa posição de eu sei. Não. Eu vou lá e eu sei fazer. Só que, assim como lá no meu trabalho, eu precisei o quê? Voltar a aprender. Eu precisei escutar alguém e fazer. Eu precisei voltar a aprender. Eu precisei recuar. O que eu estava aqui, eu precisei, então vamos lá. Vamos andar aqui junto, me ensina. Eu precisei voltar a aprender. E é um dos pontos, antes da gente entrar numa nova estação que Deus tem pra gente, a gente vai precisar voltar a aprender. Com quem, Amanda? Com algumas pessoas. Com outras pessoas que você acha e fala assim, não tem nada pra me ensinar. Você vai ter que voltar a aprender com ela. Que você olha pra ela e fala assim, eu sei fazer muito melhor. Você vai ter que aprender com ela. Você vai ter que retroceder. Porque o chamamento da igreja é pra andarmos juntos. Por isso que quando fala que um casal não pode casar em julgo desigual, é por causa disso. Porque um vai puxar para frente e outro vai puxar para trás. A igreja é a mesma coisa. É juntos. Então vamos voltar a aprender. Não há nada de errado da gente olhar e falar assim, cara, ele chegou agora, mas ele está ensinando algo. E eu vou voltar para aprender. Vou ter que ouvir. Eu vou ter que parar tudo que eu estiver fazendo no meu dia para ouvir aquela pessoa e aprender com ela. E um exemplo disso está lá em João 21. Fala sobre Pedro. E Pedro diz, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhe perguntam, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Gente, Pedro era pescador. Jesus encontrou Pedro na primeira vez pescando. Era o que Pedro sobrevivia. Pedro teve que reaprender. Ele teve que ouvir de alguém
que era Jesus, a falar, joga a rede do outro lado. Ele não sabia disso. Em algumas versões vai dizer que Jesus fala assim para ele, joga a rede do outro lado, mais fundo. Pedro era pescador, mas ele teve que, para ele entrar numa nova estação de fartura, de quantidade de peixe, ele teve que ouvir alguém, ele teve que aprender de novo o que ele já sabia. Ele já sabia pescar. Ele poderia muito bem falar assim, pô, Jesus, espera aí, que eu tô aqui a noite toda, eu sou pescador, o Senhor vem agora chegar e vai falar para eu... Não. Pedro não fez isso. Pedro fez o quê? Jogou. E ele experimentou de uma nova estação de prosperidade. Ele não tinha nada para servir ao mestre. Agora ele tem muitos peixes. Porque ele voltou a aprender. Ele recuou. Ele deixou o egoísmo, deixou tudo e entrou nessa nova estação. Quando estamos prestes a viver uma nova estação, precisamos aprender novamente. A pergunta é, você está disponível? Deus, ele trabalha com pessoas disponíveis. É disponibilidade. Disponibilidade para aprender, disponibilidade para recuar, disponibilidade para avançar. Enquanto você tiver, quanto mais disponível você tiver, mais Deus pode fazer. Mais Deus pode fazer. A capacidade humana de se reinventar é incrível. Vocês já viveram isso? Vocês já se reinventaram? Cara, eu nunca imaginei fazer isso, mas hoje eu estou fazendo. Lá, quando eu congregava na igreja do meu pai, eu já contei isso daqui. Eu era líder do Ministério de Louvor, gente. Não sei nem cantar. Eu precisei me reinventar. Eu precisei aprender, por quê? Porque meu irmão estava aprendendo a tocar instrumento. Ele ficava lá, blém, 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 blém. Eu falei, meu Deus. Eu tive que me reinventar. Ou seja, eu tive que voltar a aprender. Aprender o quê? Uma nova coisa, uma nova estação, um novo jeito de fazer. Eu precisei me reinventar. Eu precisei olhar para aquele pessoal e falar, gente, olha, eu não sei fazer, eu não sei o que eu estou fazendo. Não, gente, olha lá, vamos embora, vamos dar o gás e a gente vai conseguir, vamos lá. Eu precisei me reinventar. E quantas vezes você precisa se reinventar? Se reinventar é o quê? Fazer algo que você nunca fez. Que você olha e fala, caraca, eu nunca fiz isso e hoje eu faço. Olha, eu consegui. Então volte a aprender. Volte a aprender porque você está inseguro. E você volta a aprender. E Deus, ele vai te fazer entrar nessa nova estação. Em algo novo que ele tem feito. E o último tópico que eu queria falar com vocês é sobre o medo. Gente, o medo, se ele não for saudável, ele tem a capacidade de te paralisar. Existem muitas pessoas hoje que não cursaram uma faculdade porque elas têm medo da faculdade. Existem muitas pessoas hoje que não estão na empresa dos sonhos porque ela tem medo de estar na empresa dos sonhos. Existem muitas pessoas hoje que não dirigem porque elas têm medo de dirigir. Existem muitas pessoas hoje que não saem de casa porque elas têm medo de sair de casa. Existem muitas pessoas hoje que são paralisadas com medo. Elas têm medo. E por elas terem medo, elas fazem o quê? Não vou, não faço, vou ficar aqui. Mas aí a gente espera o medo sair, não vai sair. O medo existe. Mas o medo, ele tem que servir para te impulsionar. Sabe aquela frase? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tem que ser. Porque ele não vai deixar de existir. O que vai mudar é o seu posicionamento. De alguém olhar e falar assim, e aí? Tô com medo. Sabe fazer? Não sei fazer. E aí? Mas vamos. É isso. É a coragem, é o seu posicionamento que diz sobre você. As coisas não vão parar. Ah, agora eu vou ver uma nova estação com o Senhor e agora eu não tenho segurança, e agora eu não tenho que aprender nada, e agora eu não tenho medo. Não. Vai ter todas essas coisas. A diferença é que o medo não vai te paralisar. Você vai seguir com ele. Abre lá pra mim, Atos 9. Vamos falar sobre um homem que eu gosto muito dele. A coragem dele me inspira, que foi Ananias. Talvez se fosse eu não iria até Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Peraí, 9, 7, bota lá no 7, versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam
emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para elevar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Você acha que Deus não sabia quem era Saulo, gente? Ele sabia que Saulo perseguia os cristãos. Só que o que aconteceu? Ananias se levantou e falou, ok, Senhor, mas o Senhor sabe quem é ele? Então, Isso demonstra o que é Ananias? O medo. Não, tudo bem, o Senhor está falando para eu ir lá, ele está orando, tá? Mas o Senhor sabe quem é ele? Você sabe que ele está famoso por ele matar as pessoas que invocam o teu nome? Gente, Ananias estava com medo. Ananias estava desconfortável. Não era algo que Ananias gostaria de fazer. De ir na casa do homem que estava matando os cristãos, abrir a porta e falar, o Senhor Jesus me mandou impor as mãos e ele ser curado. Você imagina isso? Você ir na casa do homem que podia te assassinar a qualquer momento, que todo mundo temia ele. Ananias teve medo. Ananias estava aflito e desconfortável, mas por causa de sua atitude, a igreja experimentou um novo tempo. Os cristãos experimentaram um novo entendimento. Quem foi Paulo? Sabe, Paulo de fato foi um instrumento escolhido. E através da atitude de Ananias de ir, de obedecer e de vencer o medo, a igreja experimentou uma nova estação. A igreja experimentou algo novo, um crescimento incrível. A igreja experimentou discipulado com Paulo. A igreja experimentou milagres. A igreja experimentou dependência. Por quê? Porque Paulo se levantou. A igreja daquele tempo experimentou, sabe o quê? Um milagre. Saulo matava os cristãos, mas Deus encontrou ele. E agora Paulo está do nosso lado. E Paulo se tornou o homem de referência. Se Ananias não tivesse ido lá, um homem de coragem, talvez Deus mandaria alguém, com certeza. Mas imagina depois. Quem foi lá orar por Saulo? Foi Ananias. Foi Ananias que foi lá. Que recebeu a instrução e foi lá. Paulo ficou na evidência, mas existia um homem com coragem. Foi Ananias. A evidência de Paulo não tirou o crédito de Ananias. Ananias viveu uma experiência incrível com Deus. Porque ele viu Deus levantando alguém que ele orou, que era um matador, e hoje virá um proclamador. Ananias experimentou algo novo. Mas antes ele precisou vencer o medo. Ele precisou sair da inércia, sacudir o pó, falar, não, tá, eu vou. Ananias experimentou o sentimento de estar desconfortável, com medo. Imagina ele andando na rua. Ai, meu Deus, está chegando na casa. E eu vou ter que entrar lá, e Deus me enviou, e está chegando na casa. Ele não estava confortável, como nós nunca ficamos também. Só que o medo, ele não pode te paralisar. Ele não pode ser mais alto do que o teu Deus. Ele não pode ser maior do que o teu Deus. Se Ananias escutasse o medo deles, ele estava simplesmente olhando para Deus e falando assim, Deus, o meu medo é maior do que a ti. Eu prefiro confiar nele do que em ti. Eu prefiro ficar aqui na inércia com medo do que ser um desbravador. Porque Ananias foi um desbravador. Ele abriu um caminho para Saulo. Ele foi na frente, ele abriu um caminho para Saulo. E Saulo também teve a sua oração respondida. Porque a gente olha que Saulo estava orando.
E Deus deu uma visão a Saulo, que um homem chamado Ananias ia lá, ia impor as mãos dele e ele sararia. Ou seja, Saulo também experimentou algo incrível. Imagina, Saulo cego. Tive uma visão e daqui a pouco entra um homem. Qual é o seu nome? Ananias. Ele, opa, é o cara da minha visão. E ele veio fazer o quê? Ele veio me curar. Então, coragem. O medo não pode te paralisar. Ele não pode. Ele não pode ocupar um lugar de domínio em você. Ele não pode. O que a gente dá ênfase é o que nos domina. Eu não posso dar ênfase para o medo. Eu não posso dar ênfase para o meu problema, porque eu estou dizendo que meu problema e meu medo me domina. A minha insegurança me domina. O meu egoísmo me domina. Não, eu não posso dar ênfase para essas coisas. A ênfase precisa estar em Deus. Eu estou com medo? Não, mas eu tenho Deus. Ah, mas eu estou com isso, mas eu tenho Deus. A ênfase é por Ele. Não tem a ver com medo. Não tem a ver com nossos sentimentos. Tem a ver com o propósito. E se é pelo propósito dele, eu estou chateada, não quero mais ir lá, a irmã não falou comigo, eu estou ferida, eu estou com medo, eu estou insegura. Mas tem a ver com quem? Com aquele que me chamou. Então isso daí vai virar o quê? Resto. O importante é ele. Isso daí eu boto na bagagem atrás, tá tudo certo. E vou. Eu calo as vozes, escuto só uma, que é a voz do meu Criador, é aquele que sabe o potencial que ele colocou em mim, é aquele que me capacita, eu vou. As outras vozes eu coloco no mudo. Ok, eu sei que você está aí, medo, mas eu vou te silenciar. Eu decidi não te escutar. É uma postura, é um posicionamento. E aí você entra aqui em uma nova estação. Eu sempre ouvi o medo. Hoje eu não escuto mais o medo. Ele pode gritar, ele vai berrar e ele vai ficar berrando. Eu era insegura, mas hoje eu entrei numa nova estação. E essa nova estação me dá segurança. Então, isso não fala mais sobre mim. A estação nova não chega se a gente estiver paralisado com medo. A nova estação está lá, linda. Deus fez algo novo, incrível. Mas a gente está aqui, inseguro, paralisado por medo. Não queremos voltar a aprender. A gente está aqui, mas a estação está pronta. Deus continuou fazendo, Deus não parou de fazer. Deus não parou de fazer algo novo. Agora a decisão é sua se você vai entrar nisso. Se você vai embarcar nessa estação, é sua decisão. Mas a estação está lá. Deus, Ele quer que você troque de estação. E quando a gente troca de estação, a gente troca tudo. As roupas que a gente usava numa estação, nós já não serve mais para essa, porque são novas. Os sapatos que eu andava na nova estação também não servem mais para esses. É algo novo. Sabe? Igual a gente troca de casa. Trocou de casa, a gente faz o quê? Ah, não, esse sofá não cabe mais nisso daqui. Eu preciso um sofá novo. É a mesma coisa. O pensamento que outra hora você tinha já não serve mais para a estação, porque ela é nova. A visão que você acha que você tinha, ok, serviu para aquele tempo, mas para essa nova estação não serve. Você vai ter que se reinventar, você vai ter que aprender, você vai ter que fazer de novo. Você vai ter que trocar vestes, você vai ter que trocar semblante, você vai ter que trocar tudo. É algo novo. E totalmente novo. Só vive o novo quem rompe o muro do medo. Isso é algo que eu vivi com Deus. Existe um muro e ele se chama medo. Quando eu rompo esse muro, eu consigo ver a nova estação. Eu consigo chegar nela. Eu consigo viver ela. Mas enquanto eu não romper, ele vai estar sempre aqui, me separando e me impedindo de romper e de viver algo novo, totalmente novo. Ah, mano, o que é algo novo? Não sei, pensa na sua vida aí. O que é algo que você precisa entrar, que você precisa mudar, que algo precisa startar, virar a chave? É isso. O noivado, por exemplo, é isso. Andrei Tawane está aqui. O noivado é o quê? É uma estação nova. Você já foi noivo antes? Não. Você já foi namorado, mas noivo você não foi. E aí eu costumo falar que você está namorando. Quando você fala noivamos,
falei, se prepara. Se prepara, por quê? Porque você acabou de pronunciar com a sua palavra que a estação mudou. O que antes não tinha nada a ver, hoje vai ter tudo a ver. O que antes você falava e as pessoas, hoje você vai falar e as pessoas vão sentir. A sua postura antes, agora você tem que mudar a sua postura. É uma estação nova. Antes, você podia gastar. Opa, é uma estação nova. Eu não posso. Você entrou no noivado. O casamento é a mesma coisa. Fui saber disso depois que casei. O casamento é uma estação nova. A gente acha que, não, no casamento, o noivado tá assim, você é tranquilo. Não. Noivou é ruim. Casou. Você vai ter que conviver com a pessoa 24 horas. E aí? É uma nova estação. Você vai ter que o quê? Você vai ter que reaprender. Você vai ter que aprender com alguém. Eu aprendi isso. Quando eu casei, beleza. Aí eu recebi uma amiga minha, que é até meus discipuladores. E ela foi lá em casa fazer minha unha. Uns 2 meses, depois de casar, 3 meses. Ela foi fazer minha unha lá em casa. E a gente conversando, e ela me contou algumas experiências dela e tal. Quando ela começou a me contar, eu falei, eu tô vivendo isso. E eu também tô vivendo isso. Quando ela saiu, eu coloquei em prática tudo que ela me aconselhou. Não, ela me aconselhou assim, Senhor, eu vou viver, eu vou tentar, Aí eu orei, alguém teve que me ensinar. Eu não sabia, era uma nova estação, eu precisei ouvir alguém. Eu precisei voltar a aprender. Por quê? Porque senão eu não sabia. Só que a gente só volta a aprender quando a gente declara que a gente não sabe. Se a gente ficar, não, eu sei, isso é tranquilo. A gente não aprende nada. São estações. Estação namoro, noivado, casamento. Estação desempregado, estação empregado. Estação ganhando muito bem, estação ganhando mais ou menos. E aí a gente tem que se adaptar. Daqui a pouco a gente tá, caraca, não, agora não tá nada. É estação. Não é porque ela é ruim para você que ela deixa de ser nova. Para Deus é novo. Por quê? Porque você vai aprender algo novo. Ele vai te ensinar algo novo. O algo novo às vezes não é muito bom não. Às vezes a gente não gosta do algo novo que Deus quer. Mas a gente tem que encarar como isso o quê? Um aprendizado. O que eu vou aprender é novo. Não sei se vai ser muito bom para mim, mas eu vou aprender alguma coisa nova. Tira um aprendizado disso. Deus, ele não é Deus que faz as coisas em vão. Deus, ele tem um propósito para isso. E outra pergunta que você deve se fazer: quem eu preciso ser nessa nova estação? Ele está aí preparado uma estação. E quem ele quer que eu seja nessa estação? Sabe? E outra pergunta: como Deus tem se projetado para você nessa estação? Como Deus ele tem se revelado para você nessa estação? Diz muito sobre o que você precisa aprender. Por exemplo, teve uma estação da minha vida que Deus se apresentou muito como um pai para mim. Sabe, as pessoas podiam falar, Jesus é santo, ele é inigualável, mas quando as pessoas falavam assim, ele é seu pai, aquilo entrava, ele é meu pai. Então ele se revelava a mim numa estação como pai. E como Deus tem se projetado nessa estação que você está? Amanda, eu tenho experimentado Deus como o meu provedor. Olha, nada faltou. Ele me ensinou que ele provê as coisas. Ou então, não, Amanda, nessa estação ele me ensinou que ele é meu pastor. Não, nessa estação ele me ensinou que ele é meu amigo. Eu estava precisando tanto de um amigo nessa estação. Nessa estação, Amanda, ele me apresentou como um pai, como um irmão. Nessa estação, ele se projetou para mim quando eu mais precisei. De quê? De um conselho. O que Deus ele espera de você nessa nova estação? E como ele tem falado contigo? Diz muito sobre o que você precisa aprender. Diz muito, por quê? Porque eu precisava aprender a importância de ter um pai. Então ele se revelou para mim como o quê? Como meu pai. Eu precisei entender e honrar isso. Ele é meu pai, ele é meu pai, ele é meu pai. Então, como Deus tem se projetado a você, diz muito sobre o que você precisa aprender.
sabe, você precisa aprender sobre finanças, ele vai ser teu conselheiro de finanças. Você vai descobrir nessa nova estação que ele sabe muito bem sobre finanças. Ele vai se apresentar assim para você nessa nova estação. E a gente precisa aprender com ele. O novo não cabe em uma mente velha. Algo novo que Deus tem para você não cabe nessa mente. Não cabe nesse entendimento. Por isso que a gente precisa todos os dias renovar nossa mente. Olhar numa perspectiva nova. Todos os dias. Eu falo muito isso no discipulado. O que é o discipulado? O discipulado para mim é você apresentar uma nova perspectiva. Como assim? Amanda, eu tô com problema com os meus pais, isso, eles falaram isso, aquilo. Meu conselho. Você já pensou em olhar assim? E assim? Você já olhou assim? E dessa forma você olhou assim? Você olhou assim de cima? Você olhou de lado? Você olhou mais para os seus pais? Eu apresento uma nova perspectiva. E eu falo, resultado, resposta e orientação você busca com o Espírito Santo. Eu te apresento um leque de perspectivas. E aí, o Espírito Santo vai te falar. Agora, eu te apresento uma nova forma de ver as coisas. Um novo jeito de fazer. Uma nova forma de orar. Eu vou te apresentar tudo isso. Mas agora, resposta e orientação, aí você vai ao Espírito Santo e não existe nada melhor que ele para te responder isso. É uma nova perspectiva, por quê? Porque não cabe do velho, não cabe na mente velha. Você já tentou olhar Deus de uma nova perspectiva? Com uma nova mente, com uma nova visão, com um novo entendimento? Tenho certeza que você vai se surpreender. Algo novo, gente, às vezes assusta. Você olha lá algo novo e fala, meu Deus, te assusta. Mas ele não pode te assustar apenas. Ele tem que te assustar, ele tem que te empolgar, ele tem que você vibre com isso e queira viver isso. Isso é a intenção do algo novo. E aí, vamos lá pro Isaías 43 para a gente poder ir pro final. Isaías 43, 20. A gente leu até o 19. E aí o 20 diz assim: os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto. Ele faz algo improvável, água no deserto. E riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Tem uma frase que diz que tudo que você recebe de Deus serve para o outro. Então, se eu recebo muito dinheiro, não é só para mim, é para eu abençoar o outro. Existe outra frase que diz que bênção não é quando eu recebo, é quando eu dou. Então, tirando dessa frase, ele fala sobre o novo e depois ele fala o porquê ele está fazendo isso. E no final, ele fala assim, para dar de beber ao meu povo. O que eu entendo com isso? A nova estação que você entrou hoje numa nova estação. A nova estação que você entrou vai servir de suprimento para os outros. Vai servir de testemunho para os outros. A nova estação que você entrou vai servir de beber para o povo. Sabe, tudo na nossa vida serve para outro. Existem outras pessoas atrás da gente. Então, se eu entro num novo, se eu experimento novo, eu consigo virar e fazer isso daqui, ó. Porque eu experimentei. É muito bom. Você precisa experimentar. Então, eu dou para você. Serve de suprimento para as pessoas que estão atrás da gente. Isso é um exemplo. O pastor Antônio. O que o pastor Antônio receber de novo serve de suprimento para quem? Para a igreja. Para a gente. Se ele entrar na nova estação, a gente também entra. Se ele não entrar, a gente também não entra. Então, se ele ousar e entrar no novo tempo, todos nós, a gente recebe. A gente recebe o suprimento.
do milagre que Deus fez na vida dele. Porque é improvável água no deserto. Se o pastor Antônio receber água no deserto, a gente também sabe que a gente pode receber. Porque ele fez algo improvável na vida dele, ele pode fazer algo improvável na minha. Ele entrou numa estação de milagres. Opa, o pastor Antônio está vivendo milagres, pessoal. Se prepara que nós também vamos viver milagres. E isso não é só com o pastor. Eu usei o pastor porque ele é pastor da igreja. Mas com todos nós. Se você discipula alguém, se você entrar no novo tempo, automaticamente essa pessoa também. Você vai poder servir ela. Por quê? Porque você entrou no novo tempo. Se você é líder ou influencia alguma pessoa, a mesma coisa. Se você entrar no novo tempo, as pessoas que estão atrás de você vai poder servir elas de algo. Então, para dar de beber ao meu povo, por isso que Jesus fez algo novo. O algo novo não tem a ver com você agora, tem a ver com os outros. Você experimentando, toda essa geração experimenta. Toda uma geração é impactada por isso. Por quê? Porque eu desbravei. Eu entrei no novo. Eu ousei. Eu deixei meu medo de lado, minha insegurança. Eu voltei a aprender. Eu entrei em algo novo. Eu startei algo. Não só para mim, mas para todos que estão ao meu redor. Ele nos confiou todas as coisas. E aí tem uma frase que eu gostei muito, que o Espírito Santo me falou. E aí na minha sala, às vezes eu falo sozinha. E sozinha não, pro Espírito Santo, mas para as pessoas eu tô falando sozinha. E aí quando ele me revelou algo, eu, uau! Yeah! É isso! É isso. E é gerados de novo. No novo. Quando a gente nasce no Espírito, a gente é gerado de novo. Só que agora quando a gente experimenta uma nova estação, a gente é gerado de novo no novo. Eu estou vivendo algo novo. Eu fui gerado de novo. Ele criou todas as coisas. Ele fez novas todas as coisas. Ou seja, eu fui gerado num ambiente novo. Por que eu fui gerado num ambiente novo? Porque amanhã o dia é novo. Porque amanhã ele me chamou para viver um dia de novidade de vida. Porque amanhã a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã. Então vai ser um dia novo. Tem uma frase que fala assim: quando você acorda, parabéns, as atualizações de misericórdia foram as definições de misericórdia foram atualizadas sobre a sua vida. É isso. Acordei. Senhor, muito obrigada. Que hoje foi atualizada minhas misericórdias aí. E eu tenho capacidade para fazer um dia novo. De novo. É isso que ele faz. É só isso que ele faz. Nós somos gerados de novo pelo novo. Por aquele que é e sempre será. Ele pode nos surpreender. Nós não podemos surpreendê-lo. Não há nada que você faça de novo que ele não saiba. Mas ele sim é capaz de fazer novas todas as coisas e nos surpreender. Ele é capaz de renovar algo e nos surpreender. Sabe? Uma área da sua vida que você precisa ser renovada, ele é capaz de fazer isso. E eu costumo falar que Deus faz as coisas, mas Deus é específico e detalhista. Se você pediu algo verde, ele vai te dar verde. Por quê? Para dizer que você... Não. Mas porque ele é detalhista e ele é específico. Ele vai te dar algo praticamente com a assinatura dele. Deus, eu te dei. E eu oro por isso na minha vida. Senhor, eu quero receber as coisas da qual eu olho e falo assim, só pode ter sido ele que me deu. Não tinha outra pessoa que sabia disso. Era só ele. Ele é capaz de te surpreender. Eu queria que você ficasse de pé. Que você saísse daqui com isso. Eu preciso viver algo novo. Eu fui gerada para viver algo novo.
Jesus me criou para eu viver algo novo. Deus me levantou para eu viver algo novo. Enquanto eu vivo aquilo que Ele faz de novo na minha vida, eu sirvo de suprimento às outras pessoas. Às vezes na sua casa, você que é pai de família, se você experimentar algo novo, toda a sua família vai sofrer o impacto disso. Se você experimentar um trabalho novo, todos os seus filhos vão experimentar disso. Se você é mãe, se você romper com algo novo, toda a sua família vai sofrer o impacto. A mesma coisa aqui, se você abrir as suas portas, abrir as portas da nova estação para você poder entrar, todas as pessoas vão experimentar disso. Ou seja, Deus te chamou para ser um desbravador. Coragem. Coragem para desbravar. Eu adoro essa palavra desbravador. Eu amo. E um dia a gente recebeu uma palavra do Senhor, eu e Valente, com isso. Desbravador. E depois disso eu nunca mais larguei ela. Desbravador. O que é desbravador? É a pessoa que vai primeiro. Ou seja, ela é aquela que abre o caminho. Abre o caminho para as outras pessoas poderem entrar nisso que eu estou vivendo. Essa nova estação. Eu entro. Eu tenho coragem suficiente para romper com medo e segurança e falar: eu rompi, vocês também podem ir, vamos embora. Eu abri o caminho. Estamos vivendo um novo tempo. E se você não entrar nesse novo tempo, só você vai ficar. E a intenção é que todos vivam um novo tempo juntos. Estamos vivendo uma nova visão, um novo entendimento, tudo. Ministério de dança, uma nova dança. Ministério de louvor, um novo louvor. O pastor, uma nova vida. Todos nós estamos vivendo algo novo. Uma nova forma de fazer, um novo jeito, um novo entendimento. Voltando a aprender. O seminário é por quê? Porque estamos vivendo algo novo. A gente tem que fazer o quê? Voltar a aprender. E isso não é só para os alunos, não. É para os professores. O que o pastor falou me deixou encucada. Ele falou assim: não, eu não vou dar matéria nenhuma não, para vocês pesquisarem. O que ele está fazendo com a gente? Volta a aprender. Vocês estão vivendo algo novo, então você tem que voltar para aprender. Você vai ter que ter o que dar. Estamos vivendo algo novo. A escola de fundamentos, algo novo. Tudo novo. As pessoas que estão chegando, pessoas novas. Nossos eventos novos. O lugar, um novo lugar. Uma nova decoração, uma nova forma, uma nova visão. Estamos vivendo algo novo. Será que vocês não percebem? Será que vocês não reconhecem? Quando usa a palavra reconhecer, está dizendo que conheceu anteriormente. Você já conheceu isso. Você não está reconhecendo o que Ele está fazendo? Ele já fez algo novo, Ele está fazendo de novo. Você não reconhece que é Ele que está fazendo? Coisas novas estão surgindo, vocês não estão percebendo? E se você está percebendo, chegou a hora de embarcar nisso. Chegou a hora de entrar de cabeça nessa nova estação. Sabemos como vai ser? Não. E eu nem quero saber como vai ser. Por quê? Porque Ele vai nos surpreender. Se eu souber que é amarelo, vai chegar lá, vai ser laranja. Porque Ele vai surpreender a gente. Agora esteja disponível a romper com isso e viver algo novo sobre a sua vida. Saiba que o que você vive aqui na igreja tem impacto na sua vida também. Se você rompe com algo novo aqui, no seu ministério, no seu cargo, na sua liderança, a sua família sente, os seus vizinhos sentem. Por quê? Porque você rompeu com algo novo. Você fez algo diferente. Então seja ousado. Tenha coragem. Coragem para romper. Coragem para viver algo diferente. Nesse momento eu queria que você, que hoje recebeu, você entrou nessa nova estação, tenho certeza disso. E que
você procurasse alguém, escuta, o Espírito Santo vai te dar alguém. Não é a pessoa que você menos conhece ou a que você mais conhece, mas o Espírito Santo, ele vai te dar alguém. Eu queria que você fosse até essa pessoa e você profetizasse isso para ela. Nós oramos pedindo o Espírito Santo para ele revelar os teus sinais e maravilhas. Chegou a hora da gente praticar. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele escuta e ele é abundante em nós. Ele é morador. Então eu queria que você praticasse isso. Encontra uma pessoa, peça ao Espírito Santo agora: Senhor, me dá uma pessoa que está aqui e eu vou até ela, eu vou profetizar sobre a vida dela algo novo. Se ela estiver precisando de um renovo, o Senhor me fala aqui, ó, olha, ela está precisando de um renovo na vida financeira, e ora por ela, impor as mãos, tenha coragem, ousadia. Meu Deus, eu nunca fiz isso. É hoje, é algo novo, diferente, uma nova visão, um novo tempo. Procura alguém aí, ora por essa pessoa. Ora, deixa o Espírito Santo agir através da sua vida. Às vezes você não vai precisar nem orar, às vezes você só vai abraçar ela.